Será que máquina de lavar que mais economiza energia é simplesmente aquela que tem o menor consumo? Eu acho que a resposta é um pouco mais interessante do que isso e hoje eu vou mostrar o que eu já observei na minha lava e seca Samsung. Essa daqui é o modelo WD11T. Quando eu penso em economia, eficiência e rotina de lavanderia. Eu lavo roupa praticamente toda semana. Então, tudo anotado também no meu cronograma de limpeza, né? Então, quando eu fui escolher uma máquina para minha casa, eu não queria pensar só no preço, porque uma máquina de lavar é daqueles eletrodomésticos que a gente usa muito. Tem roupa da família, aqui nós somos em quatro, toalha, roupa de cama, roupa do dia a dia. E quando você coloca tudo isso na conta, começa a fazer sentido pensar em quanto ela consome. Quanto tempo leva cada lavagem e principalmente se a tecnologia dela realmente ajuda no dia a dia. E foi justamente com isso que eu comecei a observar na minha Samsung WD11T. Eu já tinha um modelo anterior da Samsung e tem mais ou menos um ano que eu comprei esse modelo aqui. E olha que eu pesquisei bastante. Eu não queria simplesmente uma máquina com várias funções no painel. Eu queria entender para que cada uma delas serve e se realmente faria diferença aqui na minha rotina. Então, quando eu penso em economia, eu não penso só em gastar menos energia, eu penso num conjunto: água, energia, tempo, escolha dos ciclos e a forma como a máquina consegue fazer a lavagem. E é isso que eu quero mostrar aqui para você, porque às vezes a gente olha para uma máquina e vê um monte de tecnologia, mas não entende o que aquilo muda de verdade na nossa rotina. Eu vou colocar a roupa aqui para lavar, as toalhas, e vou utilizar a função EcoBubble, que já tinha na minha máquina anterior e nessa daqui WD11T também tem já ativa. E eu vou explicar um jeito bem simples, porque quando a gente vê o nome da tecnologia pela primeira vez, pode parecer só mais uma função da máquina, às vezes tem muita gente que tem a máquina e nem lembra, nem sabe como funciona. A EcoBubble mistura o sabão com água e ar. Então ela forma bolhas que ajudam o sabão a penetrar no tecido mesmo com água fria. E o que eu acho mais interessante, a tecnologia ajuda na lavagem mesmo, né, utilizando água fria. E quando a gente pensa em economia de energia, isso faz total diferença, faz muito sentido, porque aquecer a água é justamente uma das etapas que pode consumir mais energia e sempre tem a dúvida: será que só lava bem na água quente? Será que gasta muita energia? Então aí para mim já fica um ponto positivo. Então para mim não é simplesmente ter uma tecnologia chamada EcoBubble e eu não sei utilizar. O que é importante é entender o benefício que ela traz para a nossa rotina e para cada lavagem. Eu consigo ter uma lavagem eficiente sem precisar depender necessariamente de água quente. E é esse tipo de tecnologia que eu gosto de um eletrodoméstico, aquele que você consegue entender o motivo, por que ele está ali e percebe como ele pode fazer diferença na nossa rotina. Porque no final, eu não quero que uma máquina cheia de funções que eu nunca vou utilizar. Eu quero entender o que realmente faz sentido para eu aproveitar em cada lavagem. E uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é você não encher a máquina até o limite, ó. Ela precisa desse espaço também para você conseguir ter uma boa lavagem. Se você coloca muita roupa na máquina, ela não tem esse espaço para fazer a rotação. Aqui eu coloquei todo o jogo de toalha e olha o espaço que tem. A minha é o modelo 11 quilos. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve. Eu sou a Gia, a gente tem conteúdo aqui 2 vezes na semana. Falamos sobre casa, sobre rotina e também sobre coisas que facilitam, eletrodomésticos que facilitam a nossa rotina. E outro ponto que eu considero muito importante é o motor digital inverter. Já anota aí. E aqui, eu acho que vale muito mais falar do benefício do que simplesmente o nome da tecnologia, e eu vou te explicar. A Samsung destaca esse motor por oferecer mais economia, menor ruído, sabe? É muito silenciosa e maior durabilidade. E para mim, isso começa a fazer bastante sentido quando eu penso na quantidade de vezes que uma máquina de lavar vai trabalhar numa casa. Aqui ela funciona praticamente dia sim e dia não, porque não é um aparelho que eu ligo uma vez por semana. Na minha rotina, me conta também quantas vezes por semana você lava a roupa, hein? Tem gente que lava até todo dia. Aqui na minha rotina, a máquina trabalha várias vezes. Então eu quero um motor, um equipamento que acompanhe também esse funcionamento e muito mais silencioso. E tem outro ponto que eu considero bem importante, é a durabilidade. A minha máquina anterior ficou comigo por 11 anos. Essa daqui já está comigo há um ano. Então, quando eu compro um eletrodoméstico desse tamanho,
Eu não estou pensando em trocar daqui 1, 2 anos. Eu quero que ele faça parte da minha casa para bastante tempo. E por isso, quando eu olho para o motor digital inverter, eu não vejo só uma especificação técnica, tá? Lembrando que tem 10 anos de garantia. Essa semana eu falei lá no meu perfil que estava lavando algumas roupas no ciclo rápido. Uma função que eu acho prática é esse ciclo rápido de 15 minutos. Eu acho que é um daquele recurso que a gente só entende quando é útil e começa a utilizar de verdade. E percebi que bastante gente ainda não utiliza. Nem toda roupa eu coloco para lavar precisa daquele ciclo longo, né? Não tem tanta sujeira, é uma sujeirinha leve, então não faz sentido colocar junto com aquelas demandas de uma lavagem demorada, vai ter mais desgaste. Então, nessa situação, ter um ciclo rápido de 15 minutos facilita bastante na rotina. Eu considero separar aquela pequena quantidade de roupa, sabe? Aqui nesse caso eu coloquei 2 camisetinhas novas, então é nova, vou colocar para lavar só para tirar aquela goma, aqueles resíduos, né? Como dizia minha mãe, passar uma água. Então aqui, passar uma água na função 15 minutos já resolve. É um ciclo rápido, pouco tempo. E aqui entra novamente aquela ideia de eficiência que eu falei lá no começo do vídeo. Para mim, uma máquina eficiente não é simplesmente aquela que tem números, muitos ciclos. É também aquela que permite escolher o recurso adequado para cada situação. Se eu tenho pouca roupa e sujeira leve, eu não preciso necessariamente usar o mesmo ciclo que usaria para uma carga maior ou pesada. Essa de 15 minutos para mim super resolve. Também tem uma coisa que parece simples, mas faz muita diferença. Escolher o ciclo de acordo com a roupa e com a necessidade daquela lavagem. Eu não preciso tratar toda a carga da mesma forma. Sabe aquela pessoa que só usa um ciclo ali? Não, isso faz muito sentido. Quanto melhor eu escolho o programa, mais sentido faz utilizar a máquina da maneira eficiente. Olha, as opções aqui de ciclo. Tem muita opção, eu gosto bastante, como eu falei, da função. Ó, tem lavagem silenciosa, dia nublado, enxaguar e centrifugar, lavar e secar, algodão. Esse aqui é o ciclo mais utilizado, ó, e aparece aqui no display. E você também consegue controlar a temperatura, como a gente falou na função EcoBubble. A água fria também tem um ótimo desempenho. Então, se você me perguntar qual é a máquina de lavar que mais economiza energia, eu pesquisaria todo esse conjunto: consumo, tecnologia da lavagem, possibilidade de utilizar água fria, silêncio do motor, ó, a máquina está funcionando, e os outros ciclos disponíveis. No meu caso, é justamente esse conjunto que eu encontrei na minha Samsung aqui, WD11T, que fez toda a diferença na minha rotina. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa aqui no teu comentário, ó, o sonho de consumo de toda dona de casa.